Que seria importante a gente entender para a gente conseguir se conhecer primeiro e aí sim conseguir, né, colocar essas coisas em prática na nossa vida. Esse saber fazer, muitas vezes ele é como se alguém viesse e desse uma tranca na gente, tipo, imprevisível, né? Não é por aí. Mas como é que eu vou me conhecer se de alguma forma eu estou atravessado por aquilo que eu quero conhecer? Como é que eu vou querer saber da minha raiva se eu estou atravessado pela raiva quando eu quero saber sobre ela? A gente só consegue vir a ser alguém a partir do amor que foi direcionado a nós quando bebês. Tem uma ideia desse autoconhecer que a gente pode questionar, que seria conhecer o quê? Conhecer para quê? Porque parece que todo mundo tem que olhar para o mesmo lugar, que você só é feliz se você tem isso, isso, isso. Você só é bonita se você tem isso, isso, isso. Você só conquistou uma vida se você tem X dinheiro na conta, se você já tem tal carro, se você... Então, é nesse sentido. Essas questões, eu vou saber como eu sou, eu vou descobrir como eu sou, mas de alguma forma, quando isso me traz um certo sofrimento, eu me questiono, mas por que eu sou assim? Por que, né, nessa história que eu estava contando, né? Por que eu tô enfiada, de novo, nesse lugar aqui tão corrido, se eu sei que esse lugar corrido me faz mal? Autoconhecimento, como você disse, é uma palavra que já diz o próprio nome, né? O que é autoconhecimento. Aí a gente pensa, é olhar para dentro de si mesmo, mas o que seria se olhar para dentro de si mesmo, né? Começa agora o programa Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou bem. Me chamo Léo Jung e sejam muito bem-vindos a mais um programa, o Mapa da Riqueza, uma parceria entre a SATV e também
o único atalho. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para falar de um tema e um assunto muito importante, que é desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. E quem está aqui para falar comigo sobre isso é Aline Sabino, psicóloga e psicanalista. Aline, muito obrigado por aceitar o convite e seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Léo. Bom dia a todo mundo. Agradeço o convite e vamos bater um papo, né? Espero poder produzir algumas reflexões aí. Com certeza, vamos produzir aqui muitas reflexões, né? E esse assunto de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, é um assunto que eu quis trazer para cá, porque a gente já falou aqui no nosso programa sobre muitos temas, né? Sucesso, carreira, dinheiro, família, filhos, vida espiritual, trabalho, saúde, enfim, muitas coisas, né? Mas para a gente conseguir colocar tudo isso em prática, a gente precisa também ter essa questão do autoconhecimento, o que a gente também pode até fazer uma abordagem com inteligência emocional, saúde mental, que hoje é algo muito importante para todo mundo, né? Então a gente já poderia começar falando sobre o autoconhecimento e sobre esse tema. O que seria importante a gente entender para a gente conseguir se conhecer primeiro e aí sim conseguir, né, colocar essas coisas em prática na nossa vida? Então, autoconhecimento é um tema, eu acho que bastante amplo, né? Sim. Quando a gente fala de autoconhecimento, ele já aparece lá na Grécia Antiga, né? Então, assim, ao longo dos tempos, ele foi se modificando um pouco, né? E eu lembro que teve, assim, quando a gente estuda isso historicamente, né? Teve uma situação lá na época do Kant, que ele mesmo começa a questionar a questão desse autoconhecer-se, porque o que eles diziam na época, né? Então, assim, eu preciso me conhecer para poder fazer algo para o outro com isso, né? Era todo um viés mais no sentido de como isso iria aparecer na sociedade, né? Em termos de funcionamento de sociedade. E daí o Kant vem e diz assim, peraí, mas como é que eu vou me conhecer se de alguma forma eu estou atravessado por aquilo que eu quero conhecer? Então, por exemplo, sei lá, como é que eu vou querer saber da minha raiva se eu estou atravessado pela raiva quando eu quero saber sobre ela, né? E daí, o que acontece? Vem aí o Freud com a psicanálise e radicaliza isso, né? Então, se a gente for parar para pensar, dá para voltar lá atrás e pensar até no conceito, né? Então, quando eu digo autoconhecimento, o que é autoconhecimento? Né? Por si só, de alguma forma, a palavra já diz, né? Autoconhecer-se, conhecer a si mesmo, né? Mas tem uma, como é que eu vou dizer assim? Tem uma ideia desse autoconhecer que a gente pode questionar, que seria conhecer o quê? Conhecer para quê? Né? Então eu vou me conhecer. Tá bom. Então eu sei que eu gosto mais de branco do que de verde, que eu gosto, sei lá, mais de chopp do que de vinho, que eu sou uma pessoa ativa, que eu sou desorganizada, que eu gosto de carne mal passada, enfim, né? Então eu vou conhecer isso, vou falar sobre o meu jeito de ser, vou falar do que eu gosto, mas daí? O que vamos fazer com isso, né? Então esse jeito de saber sobre mim, eu preciso levar para algum lugar. Isso. Né? Então eu chego lá e digo assim, eu tenho um ritmo assim, um exemplo, sei lá. Eu não gostava da ideia de trabalhar numa empresa, por exemplo, porque eu digo que eu não consigo com esse ritmo acelerado de cobrança de uma empresa. Então, no real isso, assim, né?
Então, eu dizia assim, nossa, eu nunca vou poder trabalhar numa empresa, porque a empresa quer que a gente acelere metas, prazos, e eu tenho um ritmo para isso um pouco mais lento. Então, assim, não. Empresa é um lugar que eu não vou trabalhar. Aí vai lá, passa um tempo, sei lá, e de repente eu me dou conta de que escolho outro rumo para minha vida. Quando eu vejo, eu tô lá num ritmo acelerado, me coloco nisso do mesmo jeito, porque trabalho com 1000 coisas, tenho um monte de compromissos. Peraí, mas eu sei que eu não gosto desse ritmo acelerado. Por que eu tô aqui? Como é que eu vim parar aqui? Né? Aí vem uma questão que, assim, quando a gente pensa nesse autoconhecer-se, vale pensar o que eu vou fazer com isso. Para que eu quero esse autoconhecimento? Né? Essa ideia de que, assim, eu acho que hoje se vende muito isso, né, Léo? O autoconhecimento, saber de si, poder olhar para si, se conhecer. Então tá, daí eu sei isso, mas eu vou usar isso como? Porque daí eu vou chegar para as pessoas, por exemplo, vamos dizer assim, eu preciso de X horas para dormir e estar bem no próximo dia. Mas eu sou uma pessoa que tem um filho pequeno e acorda 5 vezes durante a noite para amamentar. Eu sou uma pessoa que precisa almoçar, porque quando eu estou com fome, eu fico muito mal-humorada. Mas eu tenho um trabalho que volta e meia me deixa sem almoço. Daí. Né? Então, eu já sei disso. Mas o mundo, às vezes, não permite que a gente possa, como é que eu vou dizer, ser do jeito que a gente é, né? E, às vezes, a gente se pega sendo diferente daquilo que a gente achou que era, né? Então, assim, essas questões, sei lá, eu vou saber como eu sou, eu vou descobrir como eu sou, mas, de alguma forma, quando isso me traz um certo sofrimento, eu me questiono, mas por que eu sou assim? Por que, né, nessa história que eu estava contando, né? Por que eu estou enfiada, de novo, nesse lugar aqui tão corrido, se eu sei que esse lugar corrido me faz mal, né? O que a gente diz é que tem um saber para além daquilo que a gente sabe. O que é esse saber? É aquela... Tem gente que chama de sexto sentido, de intuição, né? Eu posso chamar de inconsciente, né? Que é aquela coisinha que está ali, que às vezes a gente se pega fazendo sem se dar conta, né? Que a gente organiza, faz tudo e, de repente, quando vê, a gente está fazendo outra coisa diferente daquilo que a gente tinha planejado e que a gente queria, né? Então, assim, tem algumas questões que a gente adapta e ajeita para que a vida aconteça, para um funcionamento de vida, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia de... Como é que eu vou dizer assim? De saber o que fazer com isso, né? Eu penso que se esse saber fazer, muitas vezes ele que palavra que eu posso dizer? É como se alguém viesse e desse uma tranca na gente, tipo... Imprevisível, né? Não é por aí, né? Então, assim, eu preciso querer entender sobre isso que eu sei de mim. Eu preciso querer fazer algo com isso, né? Porque senão eu pego esse autoconhecimento e esse autoconhecimento fechado, ele fica ali, né? Para onde que leva isso, né? E para começar com esse autoconhecimento, qual é a melhor forma? É você, como você citou, né? Você olhar, às vezes, para os seus gostos, olhar para a sua rotina, olhar para coisas, olhar para pessoas que estão ao redor de você, que você convive, ou autoconhecimento, como você disse, é uma palavra que já diz o próprio nome, né? O que é autoconhecimento. Aí a gente pensa, é olhar para dentro de si mesmo, mas o que seria se olhar para dentro de si mesmo, né? Como se olha para dentro de si mesmo, isso, né? Como se autoanalisa, né? Na verdade, o que a gente diz assim é que
não é possível se autoanalisar no sentido de que a gente está sempre na relação com o outro, né? Eu sou em resposta ao que o outro diz de mim, né? Então, esse autoconhecer-se, tanto que na psicanálise a gente diz assim, inclusive em atendimento clínico, né? Só é possível saber na transferência com o analista. Então, por que muitas coisas acontecem em análise, por exemplo? Porque quando eu estou falando, eu só estou falando. E quando eu estou em análise, quando eu estou em transferência, tem alguém que aponta para alguma coisa que, tipo, nem me dei conta, né? Então, essa busca, como fazer, como se conhecer, eu acho que vai muito do que, sei lá, cada um espera de si, né? Essas ferramentas, vamos dizer assim, eu penso que hoje o mundo está assim, tá cheio de gente dizendo o que fazer e como fazer, né? Esse discurso contemporâneo, ele vai muito nesse viés de dar a resposta, de dar o caminho, né? Então, muitas vezes as pessoas vêm nessa ânsia de querer saber sobre si para ver se encaixa, né? Para ver se, sei lá, se eu sou como esse protótipo ideal de ser diz que tem que ser, né? Mas eu acho que fugiu a palavra. Assim, o risco disso, né, talvez esteja nessa ideia de que se perde a singularidade, assim, né? Sim. Parece que é todo mundo mesmo, o mesmo robozinho, assim, como se tivesse um jeito único de ser e viver e fazer, né? E as pessoas estão correndo atrás disso e estão perdidas, né? Porque, assim, mesmo com tanto 5 passos para, 10 formas de, né? Tá todo mundo aí, estamos numa época onde nunca se teve, talvez, tanta ansiedade, né? O que é essa ansiedade? Essa angústia de não saber o que fazer com as coisas. Porque hoje se vende essa ideia de que todo mundo é feliz, né? Hoje a gente tem ali as redes sociais, onde a gente mostra só o que a gente quer, as pessoas mostram só o que elas querem, e realmente é o lado feliz da coisa, né? Poucas pessoas expõem algum sofrimento ali, algum dia ruim, algum dia difícil, né? Então hoje se vende essa ideia e ninguém é feliz 100% do tempo, né? Então essa questão de conseguir às vezes olhar para si mesmo e tudo isso também é uma coisa que de certa forma acaba abordando isso também, né? Porque você precisa entender que você vai ter dias ruins, você vai ter dias difíceis e que as outras pessoas, elas também têm, né? Você não pode ficar se comparando com o outro, né? Porque você vai estar sempre acima de alguns, abaixo de outros, em várias questões da vida, né? Tanto pessoais quanto materiais até muitas vezes. E hoje realmente as pessoas não conseguem entender isso, né? Então são criados esses parâmetros, a gente pode dizer assim, mas que não é igual para todo mundo, né? Porque um é diferente do outro. É que na verdade, se tu for parar para pensar, esse é o discurso atual, né? Esse discurso contemporâneo, ele direciona para esse lugar. Então, como você disse, né? Se tu for olhar o meu Instagram, tá lá, uma linda família feliz. Os perrengues do dia a dia não estão lá, né? Não costuma ter foto de cara lavada do jeito que a gente acorda, não costuma ter vídeo de filho brigando, de criança chorando, de casa bagunçada, né? A gente vai tirar uma foto, já ajeita ali para qual é o melhor ângulo, né? Ontem nós fizemos 16 anos de casados e fomos jantar fora, daí eu e meu marido, né? E aí eu fui tirar uma foto, não gostei dessa, não, outra, não sei o quê, né? Então, assim, tu fica ali se organizando para aparecer do melhor jeito. Mas daí, por mais que tu diga isso, né? É interessante isso, Léo, porque assim, todo mundo sabe
que as redes sociais são um recorte. Uhum. Mas elas ainda são a referência. Ainda influenciam muito, né? Né? Então, assim, não dá para tirar isso do mundo de hoje. Nós não estamos alheios a isso, né? E assim, esse discurso, né? Faça, seja, consiga, porque assim, todo mundo pode tudo, basta querer. Mas e daí onde ficam as diferenças, por exemplo, sociais, culturais, de acesso às coisas? Nem todo mundo está no mesmo lugar, né? Então, daqui a pouco, assim, eu me sinto privilegiada em muitas coisas. Então, eu realmente, assim, tive acesso a quase tudo que eu precisava, né? Mas isso não justifica que eu vá conseguir tudo. Mas daqui a pouco tem alguém numa situação completamente diferente da minha. Eu trabalhei muitos anos, por exemplo, na política de assistência social do município. E é fato, as pessoas não têm acesso às mesmas coisas do mesmo jeito, né? Não somos todos iguais, muito pelo contrário, somos todos diferentes. Né? E essa possibilidade de acessar as coisas, ela é diferente em diferentes contextos, né? Então, precisamos pensar nisso, assim, né? É preciso considerar, por exemplo, que algumas pessoas vão olhar para as 10 formas de conquistar sua, sei lá, liberdade independência financeira, né? Sim. E talvez vão conseguir fazer alguns desses passos. Tem gente que não consegue sair do primeiro porque não tem nem o básico. E essa questão, ainda voltando um pouquinho na parte ali do autoconhecimento, acho que é bem importante também abordar isso que você acabou de falar, né? Porque você precisa entender a própria circunstância, isso também ajuda, né? Tanto essa circunstância que você citou, eu tive mais acesso que algumas pessoas a algumas coisas e menos acesso em relação a outras pessoas a outras coisas. Isso é normal, né? Cada caso é um caso. Então, assim, a gente precisa entender a nossa circunstância, né? Tanto nessa questão material, às vezes até de posição social, de acesso às coisas, quanto até também de personalidade, né? Então, é importante entender isso também dentro dessa questão de se autoconhecer. Seria mais ou menos por aí também? Porque, por exemplo, assim, acho que vale falar disso. Como que a gente se constitui, né? Como que a gente... Tu falou personalidade, né? Eu não uso essa palavra, mas vamos lá, assim, falando nesse contexto. Como que eu me torno eu? Quem sou eu? Né? Quando uma criança nasce, é preciso que alguém acolha ela, cuide dela, se empreste um pouco para ela, né? Eu sou mãe de 3 filhos e eu sempre digo que durante um tempo da minha vida eu deixei de existir um pouquinho porque um pedaço de mim tinha que ir para eles, né? Então, especialmente quando são muito pequenos. Então, assim, a gente nasce completamente em risco, vamos dizer assim, né? Eu gosto da ideia de pensar um mamífero, por exemplo, você deixa um gatinho ali, ele se recompõe, né? Ele vai se dando um jeito na vida. Um bezerrinho, ele vai achando alguma coisa. Um bebê humano, ele precisa que alguém acolha ele dependente, né? Completamente, né? Se não tiver alguém que cuide desse bebê, ele morre, né? É preciso que venha alguém e que acolha esse bebê e que cuide desse bebê. Normalmente essa pessoa é chamada de mãe, né? Que não precisa ser a mãe biológica. Pode ser qualquer pessoa que vá fazer essa função materna, né? Essa função de dar vida mesmo, não no sentido de parir, né? Então, por exemplo, assim, e a forma como essas relações vão acontecendo, a forma como esse ser humano vai sendo criado, o que vai sendo dito para ele, sobre ele, em que contexto que ele vive, como são as relações. É isso que vai tornando
É isso que vai tornando a gente, o nosso jeito de ser, quem a gente é, né? Então, por exemplo, assim, quando tu fala dessas pessoas, né, desse autoconhecer-se, eu também sou resultado do que dizem de mim, né? O que dizem de mim? O que dizem para mim, né? Como eu me vejo no olhar do outro, né? Quando eu olho para o outro me olhando, o que eu vejo? Eu vejo admiração, eu vejo desgosto, né? Então tem isso também, né? Acho que quando a gente fala dessa personalidade, assim. E eu acho que, assim, a gente pode entrar num ponto bem interessante aqui, porque a gente tem impressões de si mesmo, a gente tem impressões de outras pessoas, as outras pessoas têm impressões de nós, né? E para nós é um desafio, às vezes, conseguir discernir o que importa, do que não importa, do que a gente considera, do que a gente não considera, tanto do que às vezes a gente acha de nós, quanto a gente acha dos outros, quanto os outros acham da gente, né? E hoje também tem uma questão que se vende muito por aí, que não se importe com o que os outros pensam, viva a sua vida, seja feliz. E eu vejo, vamos dizer assim, um lado positivo nisso, mas ao mesmo tempo eu vejo que, por exemplo, eu como pai, como é que eu vou simplesmente viver minha vida, vou fazer o que eu quiser, vou só fazer o que me faz bem, o que me faz feliz, sem me importar com o que os outros pensam, se eu sou exemplo para os meus filhos, né? Então eu preciso, de certa forma, sim, me importar com o que os outros pensam. Esses outros às vezes são meus filhos, às vezes pessoas da minha família, se é em âmbito profissional, às vezes pode ser um colega, pode ser um cliente, enfim. Então hoje também talvez as pessoas tenham essa dificuldade de conseguir discernir isso, né? Você acha isso importante? E como também entender, como discernir tudo isso e como entender também o que considerar e o que não considerar? Eu te perguntaria assim, né? Será que é possível eu não me importar com o outro se eu vivo com o outro, né? Se eu me constituo a partir do outro, nós não somos sozinhos, né? Nós não existimos sozinhos. Nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos em sociedade, né? Para que a gente possa viver em sociedade, a gente precisa deixar de lado algumas coisas. Como é que eu vou dizer assim? Nossas, né? Eu preciso abrir mão do individual para que eu consiga estar no coletivo, né? Como é que a gente, agora tu falou de pai, né? Como é que a gente ensina uma criança pequena, por exemplo, né? Quando a criança nasce, ela é o amor da minha vida, né? Meu tudo, né? Assim, é a última bolachinha do pacote. A gente olha para um filho com lentes cor-de-rosa, né? E essa criança é tudo. Mas daí o tempo vai passando, né? Essa criança vai crescendo, ela vai começando a ir para a escola. E se a gente não fizer um furinho nessa criança e dizer assim, dá uma diminuída aí, tu não é a última bolachinha do pacote, tem né? Você não é mais do que ninguém, né? Você não pode tudo. Vai ser insuportável viver com essa criança e posteriormente com essa criança que vai se tornar um adulto. Então a gente abre mão de algumas coisas pessoais para poder viver em sociedade, né? Para minimamente conseguir ser uma pessoa agradável. Mas daí eu te pergunto, por exemplo, assim, é possível estar em sociedade, viver de certa forma harmoniosamente ou agradavelmente, quando eu não abro mão de algumas das minhas coisas, né? Eu acho que isso vem até quando a gente fala, por exemplo, em leis e regras e limites, né? Eu tenho um dos meus filhos questiona muito assim, mas por que eu tenho que não sei o quê? Por que eu tenho que fazer tudo que você quer que eu faça, né? Porque algumas coisas você pode escolher, tem outras coisas que você não pode escolher. Tem outras coisas que, assim, essas são as regras, é assim que é. Eu não posso pegar o carro quando eu sair daqui
e entrar na rua aqui, porque as regras dizem que tem uma sinalização que eu preciso cumprir, né? O horário da aula começa às 7h30. Já pensou se a professora resolve que hoje às 7h30 ela não está com vontade de dar aula e ela vai só às 9h? Né? Como seria se nós combinamos um horário aqui e eu chegasse 3 horas depois, porque naquela hora eu não estava com vontade? Tipo, a vida não funciona assim, né? Exato. Então, assim, as leis, elas vêm de alguma forma para fazer a vida funcionar. Elas servem tanto para a civilização quanto para essa vida de funcionamento, enfim, em sociedade. Então, quando a gente diz dessa ideia de fazer esse furo, é porque a pessoa tem que entender que, peraí, não é tudo sobre mim. Né? Não é só do jeito que eu quero. O mundo não gira em torno O de mim. mundo não gira em torno do meu umbigo. Então, assim, eu não sou mais aquele pequenininho que era Sua Majestade bebê e que agora, assim, pode fazer o que quer. Não, peraí. Né? E isso é constituinte, assim, isso é saudável. Né? Quando a gente precisa deixar de fazer algumas coisas em prol dos outros, não é por acaso. Mas isso não significa que a gente não possa ter o desejo apontado para outras coisas. Eu acho que é isso que preocupa nesse discurso contemporâneo. Porque parece que todo mundo tem que olhar para o mesmo lugar, que você só é feliz se você tem isso, isso, isso. Você só é bonita se você tem isso, isso, isso. Você só conquistou uma vida, sei lá, se você tem X dinheiro na conta, se você já tem tal carro, se você... Então, é nesse sentido, né? Assim, de que parece que se aponta todo mundo tem que querer a mesma coisa, né? De uma felicidade que parece assim, cara, faz isso aí que vai dar tudo certo. E se você não fez, você não conseguiu porque você não fez. Se você não conseguiu, desculpa, você não conseguiu porque você não fez. E daí tá todo mundo frustrado. Ou nós temos, assim, de um lado, uma galera frustrada porque não conseguiu atingir. Então, assim, nossa, eu sou muito ruim. Nossa, olha, porque fulano de tal, olha para, né? E assim, eu olho sempre para a grama do vizinho como mais verde, porque quando eu olho para o que o outro, né, para aquilo que o outro conseguiu, eu olho pelo Instagram, pelo que eu vejo de fora, pelo que me contam, né? E nós temos de um outro lado, assim, polarizando isso, né? Sim. Uma galera que tá aqui dizendo assim, né? É assim que faz. Não, é porque agora, assim, se tu escuta o discurso das pessoas, tá todo mundo parece que falando a mesma coisa. Sim. Assim, todo mundo fala a mesma coisa, de um jeito um pouquinho diferente, e tu não enxerga mais a singularidade, assim, né? Então, assim, quando você questiona alguma coisa, ou quando você discorda de alguma coisa, é do tipo assim, meu Deus, quem é você? Da onde veio isso? Né? Quem é esse intruso aqui no meio de nós? Sabe? Então, eu acho que essas reflexões, elas são necessárias, porque daqui a pouco nós estamos tudo um monte de robozinho, né? Essa verdade. Singularidade se perdeu, assim. E tem vários pontos que a gente pode tirar desse trechinho que você acabou de falar, né? Que eu acho que a chave para a gente conseguir lidar com tudo isso é maturidade, que a gente vai falar um pouquinho depois, até por essa questão de, às vezes, vamos chamar assim, de sensação de pertencimento, né? Mas voltando a essa questão ali, que foi a pergunta inicial, eu acredito que, como eu, por exemplo, melhorei dentro desse ponto, né, de às vezes saber filtrar algumas coisas e às vezes também conseguir encontrar um equilíbrio. A gente aqui, quando falou de relacionamento, falou até de vida espiritual e tudo mais, né, se falou muito que o ser humano ele é egoísta, né? Não sei se ele já nasce egoísta ou a sociedade o torna egoísta, não sei, mas o ser humano ele é quase que por natureza egoísta, né? Então, de certa forma, a gente tem sempre esse, hoje chama-se de amor próprio, né? Que também é uma ideia que se vende muito por aí, né? E eu passei a definir pela palavra amor, para mim, dentro da minha cabeça, como uma ação que eu preciso fazer para os outros,
né? Então, por que eu defini assim, criei quase que um conceito próprio? Porque eu entendo que eu praticando assim, né, amando de fato, fazendo pelos outros, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelas pessoas ao meu redor, é o único jeito de que realmente eu faça algo por elas, né? Porque esse amor próprio, por mais que eu não queira ou eu tente fugir dele, coisa assim, porque eu sei que é algo natural, ele sempre vai estar dentro de mim, né? Então, foi uma forma, por exemplo, que eu utilizei para eu conseguir, de certa forma, fugir um pouquinho disso aí, né? Porque senão a gente vai sempre olhar para o próprio nariz, olhar para a própria vida, buscar a própria felicidade, sem às vezes olhar para as pessoas ao nosso redor, olhar para as pessoas que convivem conosco, às vezes até num âmbito de sociedade também, né? Então acho que é uma forma assim que eu consegui, de certa forma, encontrar esse equilíbrio, né? Não sei se equilíbrio é a melhor palavra, mas você acha que seria necessário ter esse equilíbrio entre o amor próprio e o amor para os outros? Complexo. Complexo. Na verdade, tem uma psicanalista que eu admiro muito e com quem eu assim, que eu estudo com ela alguns cursos, algumas coisas, que acho que é a pessoa que, na minha opinião, tudo que ela fala, eu tenho um olhar assim bem amoroso para com ela. Mas eu acho que ela consegue falar lindamente, como ninguém, talvez, sobre amor, que é a Anna Sui. É uma psicanalista e ela tem um livro que talvez indico para todo mundo. A gente mira no amor e acerta na solidão. Tem 4 livros, tem vários livros, mas este livro, de um modo geral, acho que fala do amor de um jeito muito acessível. Eu acho que amor é um tema complexo porque nós somos resultado do amor, né? E quando eu falo resultado do amor, não estou falando do amor entre um homem e uma mulher, né? Ou de 2 homens, 2 mulheres, enfim. Não é nesse sentido que eu digo, mas é no sentido de que a gente só consegue vir a ser alguém a partir do amor que foi direcionado a nós quando bebês. Quando tu fala de egoísta, eu acho que isso também, eu acho que ela também aborda de alguma forma no livro. Quando tu fala de egoísta, me remete a esse lugar que nós estávamos falando antes, que é se eu estou nesse lugar de ser o amor absoluto de alguém, né? Se eu aprendo a me constituir, a me ver a partir do olhar de alguém, né? É aí que vem essa história da autoestima, né? Então, por exemplo, assim, é a partir do olhar do outro sobre mim. Quando tu fala desse amor egoísta, eu fico lembrando, assim, de irmãos, né? O que tem de mais valioso para uma criança do que um pai e uma mãe? Nada é mais valioso para uma criança do que o pai e uma mãe. E quando numa relação entre irmãos, por exemplo, você tem que dividir o amor do pai e da mãe, aparece essa rivalidade, aparece essa coisa assim de não, eu sou o melhor. Ontem até, agora eu lembrei isso. Ontem eu comentei, amanhã quando vocês acordar, a mãe não vai estar aqui, a mãe vai fazer uma entrevista, não sei o quê. Mãe, assim. Daí um dos guris disse assim, diz então que tu tem 3 filhos lindos. Então eu tenho 3 filhos lindos. E daí veio a Olivia e disse assim para mim, mãe, aí tu diz que tu tem uma filha que é preferida. Claro, porque ela é a única filha, né? Então, então são 2 meninos e uma menina. E daí eles ficam dizendo entre eles, né? O Pedro, que é o mais velho, diz assim, não, eles me amam mais porque eu nasci primeiro. Daí veio o Joaquim.
Não, eles me amam mais porque eles tinham tu e não estava suficiente, eles tiveram eu, né? Aí vem a Olivia. Não, mas eles me amam mais porque eu sou a preferida, porque eu sou a única menina, é a única filha menina, é a única neta menina. Então, assim, nesse sentido, essa rivalidade, ela também está ali para dizer assim, pera, eu não quero abrir mão de nada, mas eu também, como é que eu vou dizer, sei que não tenho tudo só para mim. Aí volta de novo para aquela coisa ali, peraí, tu não é a última bolachinha, né? Tu não pode ter tudo. Teve uma situação essa semana, por exemplo, que eu fui sair para ir numa janta, e a minha filha disse, mãe, não vai, fica comigo. E daí eu, não, eu vou na janta. Não, mãe, fica comigo. Daí eu falei assim, tá bom. Então eu vou ficar contigo. E daí eu não vou na janta, eu não vou trabalhar amanhã, eu vou ficar o dia inteiro contigo, tu não vai na escola. Aí no final de semana, quando tem o aniversário da Helena, tu não vai no aniversário da Helena, tu vai ficar comigo, nós vamos ficar juntas, grudadas, o dia inteiro. Só eu e você, a vida toda. Aí ela deu uma olhada pra mim e disse, vai na janta, mãe. Eu falei, tá bom, então. Né? Claro, falei brincando. Sim, claro. Mas no sentido de dizer assim, esse egoísmo, ele aparece para que eu possa saber de mim, né? Já vou chegar lá no teu amor, tá? Vai lá. Ele aparece para que eu possa saber de mim, né? E a gente fica ali procurando esse lugar, por quê? Porque qual é o lugar mais conhecido do amor? É esse amor absoluto, esse amor onde parece que a gente está completo, né? Quando que a gente está completo? Quando a gente é pequeno, no colo do pai e da mãe, né? A gente vai crescendo e vai descobrindo que a gente não é o gás da coca, que, peraí, eu não sou essa coisa toda. E daí, de repente, passa um tempo da vida e você encontra um amor, né? Aí a gente passa a vida inteira procurando, né? Ali descobriu então que eu não sou todo majestoso, né? Que eu não sou tudo isso, me tiram um pedaço de mim, me falta alguma coisa, né? A gente passa indo assim, buscando a vida inteira por essa falta. Tem um livrinho que é infantil assim, mas ele é bem bonitinho, que é A Parte que Falta. E depois eu acho que tem um segundo que é a outra parte que falta, alguma coisa assim. Mas é bem interessante. Então, assim, a gente passa a vida inteira buscando essa falta. Essa falta que em algum momento parecia que a gente sentiu uma completude ali, normalmente nessa relação com o pai e a mãe, que depois vai se transformando em outro tipo de amor, né? Então, assim, tu nasce no seio familiar e tu vai indo pro mundo, né? Então, quando a gente encontra alguém, a outra metade da laranja, né? Dá essa sensação de que, opa, eu encontrei a parte que faltava, né? Estou completo novamente. Mas, na verdade, o que eu entendo de amor, Léo, é justamente a ideia de que é preciso sustentar a falta do outro nesse amor que eu encontrei. Por quê? Porque quando a gente fala de paixão e de amor, né? Num primeiro momento é tudo idealizado, é tudo lindo, meu Deus, que maravilhoso, né? Como eu te disse antes, comemoramos ontem 16 anos de casados, mais 9, quase 10 de namoro. Então, 25 bodas anos. De prata. 25 anos. Eu digo pra ele, eu tenho mais tempo contigo do que sentigo. É verdade. Então, assim, nesse tempo todo, é preciso desidealizar muita coisa. Então, assim, nossa, tem 1000 defeitos. Mas ainda assim eu amo. Mas ainda assim eu escolho estar junto. Né? O filho que eu olho não é o filho ideal. Eu imagino um lindo bebê que vai fazer tudo que eu vou pedir, que vai me completar, e de repente esse filho começa a ser arteiro e não me obedece e faz coisas que eu não gosto, né? E ainda assim eu vou sustentando isso, né? Então, quando tu fala do amor para o outro, eu entendo que tem algo do outro aí, porque é no outro que eu procuro esse pedaço que falta. Mas, bem, na verdade, ele não está no outro, porque o outro não te completa.
né? Esse pedaço que falta, ele vai faltar sempre, porque a gente não é inteiro, né? Então, essa ideia de sou o máximo que eu posso, né? Consigo tudo o que eu quero, é para dizer assim, ó, não, gente, não somos tudo isso, né? E esse discurso não dá espaço para a gente poder dizer, não sou bom nisso, não sei falar sobre isso. Esse é um assunto que eu prefiro não comentar. Como assim? Né? Lembra que nós estávamos conversando no início, né? Uhum. Tipo, tal coisa. Não sei disso. Nem tenho pretensão de saber. Uhum. Né? Já me é bastante trabalhoso dar conta daquilo que eu preciso saber. Então, tem algumas coisas que eu posso... Hoje em dia todo mundo quer ter opinião sobre tudo, né? Não precisa. Mas gostei da tua colocação, da tua reflexão, né? É até um lema que nós temos aqui no programa, né? Não precisa concordar com tudo e nem mas pelo menos refletir. Sim, né? sim. E pensando enquanto você falava, eu acabei lembrando de uma colocação importante. Que quando eu falei que o amor ele é uma ação pelo outro, na minha cabeça, no meu conceito, antes disso, eu acho que ele é uma decisão. Vou dar um exemplo, por exemplo, com a Amanda, minha esposa, né? Hoje eu tô há 12 anos com ela e eu não tenho... um par de anos, né? E eu não tenho mais aquele friozinho na barriga como eu tinha quando eu conheci ela, né? Isso vai passando, né? Até o César que esteve aqui falou de relacionamento, ele comentou, Léo, a paixão pode acabar, mas o amor não pode acabar, né? E o que acontece? Eu decidi amar ela, decidi que vou ficar com ela até morrer. Então eu decidi isso e agora o amor é as ações que eu faço para ela, né? Então achei importante complementar dessa forma aí, né? E principalmente também essa questão que você falou, né? Da gente sempre buscar se completar e talvez nunca conseguir porque a gente não é completo, né? E realmente talvez a gente não seja completo, não consiga se completar, mas tanto em nós mesmos quanto até na criação às vezes dos filhos, que você já exemplificou, existem vazios, né? Dentro do ser humano, dentro lá dos nossos filhos que nascem zeradinhos dentro de nós, né? E a gente precisa ir preenchendo alguns desses vazios, mesmo que a gente nunca consiga se completar, né? Então, dentro dos nossos filhos, por exemplo, a gente tem a oportunidade de preencher esse vazio deles, ou pelo menos começar a preencher, porque depois, né, num período para frente é com eles mesmo, e as decisões, as escolhas deles vão depender do que você já fez, né? Mas, e dentro de nós, assim, né? Como preencher esses vazios, né? Quais que seriam esses vazios que talvez a gente teria que preencher, assim? Aí que tá, né? Eu acho que essa questão é interessante porque essa ideia de preencher é diferente da ideia de contornar. Quando por exemplo, eu tenho uma questão com altura, que eu, bem sinceramente, não sei explicar quando aconteceu, porque eu lembro que teve uma época da minha vida que eu queria saltar de bug jump. E hoje em dia, só de pensar nisso, Deus o livre. Se deparar, quando eu falo de altura, é porque eu imagino assim, essa coisa de, né? Se deparar com esse vazio, e isso a gente escuta muito na clínica, assim, de alguma forma costuma ser de muito sofrimento, assim, né? De uma vivência de muito sofrimento. Então, o que a gente faz, por exemplo, numa análise, é dar contorno para esse vazio. O que é dar contorno para esse vazio? Que é diferente de preencher esse vazio, né? Como lidar com aquilo que falta? Como lidar com isso que não depende de mim, né? Vamos pensar, já que nós estávamos falando de amor, num amor que se acaba, né? Então tá, que nem a gente estava dizendo, né? Eu tô lá com meu marido, tá tudo certo, e de repente alguma coisa aconteceu, não comigo, mas com ele, né? Meu Deus, eu tenho certeza que assim, ia abrir um rombo na minha frente que eu
possivelmente não saberia lidar por algum tempo, né? Então, não é sobre tamponar isso, né? Não é nem botar o curativo em cima, né? E não é nem botar outra coisa no lugar, mas é poder dar contorno. Como dar contorno? Que vazio é esse? Eu acho que encontrar com esse vazio é com a ideia de que a gente não pode tudo, né? Com esse lugar de que algumas coisas não dependem de nós. Alguns quereres não são só os nossos, né? Para que eu possa encontrar um amor, tem que alguém querer me amar também. Para que eu possa sustentar 12, 16 anos de casamento, é preciso que alguém sustente comigo, né? Então, assim, quando a gente encontra, dá essa sensação de, né? Eu me sinto, se eu fosse te dizer assim, eu me sinto completa quando eu estou na minha casa, com as minhas crias embaixo dos braços e meu marido do lado, né? Aquela cena, assim, toda a família no sofá grande olhando Netflix. Meu Deus do céu. Essa é a minha completude, assim. Não preciso de mais nada nesse mundo, né? Quando eu posso abraçar um filho e pensar assim, meu Deus, tu é um pedaço de mim, apesar de tu não ser só meu, porque tu vai ter uma vida, né? Assim, em algum momento tu vai sair daqui, tu vai sair de debaixo dos meus braços, e eu tenho certeza que vai abrir um buraco, mas eu estou fazendo isso sabendo e apostando que você vai poder seguir em frente, enfim, né? Então, assim, esse vazio, a gente se depara com esses vazios muitas vezes ao longo da vida. Procurar tampar esses vazios, eu acho que, assim, de alguma forma, falando chulamente, assim, né? Talvez seja um jeito de encontrar e ir dando sentido para a vida, o que eu vou ir fazendo com isso, né? Mas a ideia também é de entender que, peraí, se eu estou sempre cheia, vamos pensar em comer, sei lá, quando eu como demais, quando eu estou sempre cheia, do tipo, não sobra espaço para nada. Eu não, né? Quando eu estou cheia, eu não posso querer mais coisas. Quando eu tenho tudo, né? Não dá para ter tudo, mas quando eu tenho tudo, não tem mais nada para eu querer. Então, é bom que fiquem pedacinhos de vazios para que a gente possa, nessa ideia, porque isso é o que a gente faz o resto da vida, é a bolinha que fica girando, né? Com um pedacinho faltando e procurando essa partezinha, que é o que eu disse do livro lá. Então, é importante que a gente possa ter faltas para tentar preencher, né? Mas que daqui a pouco vai vir uma sensação de preenchimento e que esvazie uma outra parte. Porque como que seria assim, do tipo, vamos pensar numa avalanche, né? Uma bola que vai descendo e que vai, metaforicamente falando, né? Crescendo, 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 crescendo. É preciso ter uns furos aí, é preciso ter uns pedaços faltando. Gostei muito da tua colocação. E realmente eu também, esses dias ainda, também estava sentado lá em casa, no gramado atrás de casa, lá com a mãe das crianças, e comecei a pensar, né? Cara, eu sou feliz com isso aqui. Isso aqui para mim é felicidade, né? Ui, eu me arrepio. Por que eu me preocupo tanto, né? A maior parte do dia, na verdade, às vezes com outras coisas, com dinheiro, com o futuro, com pessoas, com trabalho, né? Se eu sou feliz com, entre aspas, né? Tão pouco, né? E você falando dessa questão de sempre ter um vazio para preencher, né? A gente aqui também já conversou várias vezes sobre o que é felicidade ou o que é riqueza, que é o nome do programa. E até me veio uma ideia na cabeça aqui, que até anotei aqui, que talvez, sei lá, felicidade seja você sempre estar em constante busca da própria felicidade, né? Isso. Você sempre ter coisas boas, novas para agregar na sua vida e preenchendo esses vazios aos pouquinhos. Tu sabe que isso que tu me falou me lembrou um negócio que esses dias eu estava conversando com um dos meus filhos e ele me disse assim: mãe, mas qual é o sentido da vida então? Né? Qual é o sentido da vida? Falei, olha, para mim, não sei para ti,
Mas para mim o sentido da vida é buscar sentido na vida. Bom. Né? Então, assim, Por aí. Há alguns anos atrás, eu buscava algumas coisas que eu já tenho hoje, né? Há alguns anos atrás, algumas coisas que eram extremamente importantes para mim, hoje não são mais, né? Então, eu vou dando sentido para minha vida, buscando esse sentido. Quando tu fala de felicidade, eu acho que é mais ou menos isso, né? Por aí, isso aí. Mas o que vale pensar assim? A felicidade não é felicidade, é momento, mas é no sentido de dizer assim, é impossível ser feliz o tempo todo. Sim. Né? É impossível que essa felicidade seja plena e constante. Porque eu só posso me dar conta que eu estou feliz entre um espaço de não estar feliz e o de estar feliz. Tem que ter o parâmetro de tristeza para saber, opa, esse sentimento aqui é melhor que aquele, então isso é felicidade. Isso, né? Então, assim, eu acho que a felicidade ela está muito nessa ideia de busca, de conquista, Ter né? ambição, né? Novos objetivos, talvez. Não ganância, ambição de querer sempre crescer, querer sempre... Eu acho que voltando para aquilo que a gente né? falava antes, né? De buscando algumas coisas, assim, de buscando esse sentido, de correndo atrás para o lugar aonde você aponta. E o que daí podemos voltar lá no início, né? O problema é que agora parece que todo mundo está apontando sempre o mesmo lugar. E está apontando para um lugar que é apontado por um discurso social, vamos dizer assim, né? Que não necessariamente é para onde eu queria. Então vamos pensar assim, tem muita gente sofrendo porque o que eu queria para mim não é o que o mundo diz que é válido, ou o que o mundo diz que tem que ser, né? E daí faz como? Acho que nesse sentido assim. Nesse sentido, realmente faz bastante sentido. E antes eu citei a questão da maturidade, né? Que eu acho que a maturidade ela é bem importante, desde a questão do autoconhecimento, de a gente também entender que a gente não é autossuficiente, que a gente precisa viver para outras pessoas, que às vezes a gente também precisa de outras pessoas para algumas coisas, né? Que querer não é poder. Enfim, a maturidade, né? Ela é importante para isso. É importante para a gente também tomar as melhores decisões, ter as melhores escolhas, também saber quando influenciar, quando ser influenciado. Eu acho que essa questão da maturidade mesmo, ela é bem importante e ela nos ajuda principalmente a não levar a vida de uma forma romantizada, a gente pode dizer assim, né? Porque essas questões que a gente está falando, essas questões que a gente vê até nas redes sociais, né, que a gente citou, elas realmente fazem sentido de alguma forma ou para algumas pessoas, né? E eu acho que só a maturidade ela consegue fazer com que a gente consiga pegar as informações e adaptar para a nossa vida, né? E também a gente conseguir pegar, por exemplo, essa questão do amor próprio e, sei lá, criar um próprio conceito, como eu fiz. Essa questão, por exemplo, de tudo isso que a gente falou, que você falou, principalmente ali o exemplo do livro, às vezes também de viver para outro, né? Hoje se fala muito, usa muito a palavra empatia também, né? Só que aí as pessoas, elas às vezes cobram empatia, mas não têm empatia, né? Então acho que a maturidade ela é realmente uma chave assim para que a gente consiga lidar melhor com tudo isso e principalmente também a entender que a gente não é feliz 100% do tempo. E tem uma frase que eu gosto também, de que a gente precisa entender a lidar, né, ou contornar o sofrimento inevitável da vida. Né? Ouvi essa frase uma vez e achei ela bem interessante. Então acho que a maturidade nesse sentido é bem importante, né? Eu acho que quando tu fala de maturidade, remete a uma ideia de poder
olhar para as coisas de um outro ângulo, né? Com o passar do tempo. Acho que você se torna maduro, talvez, quando você entende que você não pode tudo, né? Quando consegue, ao longo do tempo, ir trocando a lente dos óculos e olhando com outros olhos, de outro ponto de vista, né? Então, é aquela velha história. Bom, a Aline, adolescente, tinha um olhar sobre determinada situação, sei lá, né? A Aline, adulta, tem um outro olhar. Essa ideia de poder talvez lidar com o tempo de um outro jeito, né? Porque vamos pensar assim, uma criança, um adolescente, eles são imediatistas, né? Eu quero tudo para ontem, não é nem para agora, né? É para ontem. Então, acho que com a maturidade você vai vendo que o tempo tem um outro lugar, né? Tem um tempo que vai acabar. Porque se tem uma coisa que a gente sabe nessa vida é que a gente vai morrer. É a única coisa que a gente sabe, né? E essa finitude, ela é certa. Sim. Né? Então, assim, mas ao longo dos anos, eu acho que você vai entendendo que o tempo tem um outro lugar, que tem coisas que não precisam ser resolvidas agora, né? Que não é que o tempo cura, mas o tempo talvez ensina que dá para ter mais calma, né? Que quando o tempo passa, você muda o jeito de olhar. Então, é aquela velha história, assim, né? De espera, respira, né? Vamos esperar um pouquinho, vamos pensar isso de um outro jeito. Eu faço isso muito em casa, assim, né? Quando eu tô brava, quando eu me dou conta que eu tô brava, eu digo, gente, só um pouquinho, né? Eu preciso dar uma... Isso é maturidade. Né? Eu preciso dar uma aliviada aqui, porque eu vou começar a gritar, porque eu também grito. Eu vou começar a gritar, eu não quero gritar. Às vezes eu grito, às vezes não dá, às vezes o tempo não deixa a gente ter esse tempo, né? Mas eu acho que é poder dizer assim, não, tem coisas que não é no calor da hora, né? Acho que é meio por aí, assim. Isso acaba unindo, na verdade, dois conceitos que a gente falou aqui. O autoconhecimento com a maturidade. Esses dias também em casa, não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu fiquei meio emburrado no sofá lá. Aí a Amanda veio para mim e comentou algo do tipo, tu vai ficar bravo agora, coisa assim. Eu falei, calma, eu só preciso de 30 minutos. Me deixa aqui quietinho, 30 minutos, e tu sabe que 30 minutos é bastante tempo, né? Então, assim, né, isso de certa forma eu me conheci, né, tenho esse conhecimento de mim que, fiquei chateado, mas passa, e ao invés de, podia ter discutido, brigado, sei lá, falei, não, me dá 30 minutinhos que tu sabe que passa. Ela também me conhece, acho que melhor que eu mesmo, e então, assim, né, une esses dois conceitos, né, de autoconhecimento e maturidade também. E maturidade é bem importante para ter esse autoconhecimento. E quando você falou de tempo agora, né, você falou no tempo mais no sentido temporal, até na questão da gente às vezes entender as circunstâncias e evitar certa ansiedade, né, que é um problema hoje que se tem no mundo. Mas tem a questão também do tempo no sentido de produtividade, né? Porque hoje, quase todos os programas também a gente falou muito de elementos como ter disciplina, né? Você deu lá o exemplo antes de simplesmente seguir um horário, né? De a gente ter uma rotina, né, que muitas vezes, principalmente com filhos, a gente sabe que é mais difícil, porque sempre aparece alguma coisa para fazer. E hoje as pessoas têm essa dificuldade, talvez, de fazer essa gestão do tempo, né, de ter uma rotina. E às vezes isso também acaba sendo um elemento que gera essa ansiedade, né? Tu sabe, Léo, que eu acho que eu vou discordar de ti. Opa, vamos lá. Eu tenho a sensação, assim, de que quando a gente fala de organizar o tempo, assim, claro que minimamente você precisa saber o que vai acontecer para que você se organize. Você precisa se adaptar a algumas questões
da ordem do mundo, né? Então, é mais ou menos isso. Bom, a aula começa a tal horário, então tem que acordar, né? O meu compromisso é assim, né? Mas eu vejo muito, assim, trazendo para a clínica isso, uma ideia de que tá todo mundo querendo controlar muita coisa. Então, assim, é como se a gente pudesse colocar tudo numa planilha do Excel e sistematizar. Não, é simples. Aí a gente volta lá para o início do tal do discurso. É simples. Faça assim, que vai dar. Mas aonde fica a ideia de aparecer um pouco de si, vamos dizer assim, nesse tempo que está tão sistematizado, né? Então, eu vou te dar um exemplo assim. Lembra que a gente comentou ali no início, né? Poderia fazer mais matéria lá para o Instagram. Conteúdo. Matéria, bom. Mais conteúdo para o Instagram. Eu sou uma pessoa que não sou sistemática. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não funciono assim. Eu sofro quando eu preciso ser sistemática. Então, a minha ideia é assim, eu tenho a sensação de que se eu for começar a fazer, daqui a pouco eu vou ter que, porque daí eu vou querer fazer, porque eu gosto de fazer, mas aí, de repente, eu não tenho mais vontade. Né? Se tu rolar lá no feed, vai ter um videozinho que eu estou dizendo assim, a partir de agora vou falar mais, isso aqui vai deixar de ser um álbum de família, vamos falar mais sobre isso e aquilo. Mas daí depois eu acabei que não lembro, assim, acho que eu comecei a dar mais aulas, eu não lembro como é que foi, assim, eu não dava conta de fazer aquilo, não conseguia fazer aquilo, até tentei, e daí abandonei. E para mim tá tudo bem, abandonei, porque eu não dava conta, porque eu não conseguia. Nessa ideia de sistematizar, eu acho que tem muita gente em sofrimento porque parece que tem que conseguir. Então, assim, essa ideia de fiz um plano de vida, tal coisa com 24, não sei o que com 28, tarará, com 32. Tá, mas e quando não dá? Né? Fiz moldei aqui a nossa entrevista. Nossa entrevista não está sendo nada, não, mas está sendo diferente do que aquilo que estava programado para acontecer, com a ideia de sim, vamos ir batendo um papo, né? Mas assim, uma coisa fechada, talvez ela tira a ideia de poder, sabe, não sei que palavra dizer assim, tipo, deixar acontecer. Então, a angústia, ela vem aparecendo porque, de alguma forma, a gente vê essas pessoas precisando fazer uma coisa que, às vezes, não é do desejo delas. Não é isso que elas queriam. Elas estão seguindo um padrão aí, uma ideia que está sendo imposta com a intenção de conseguir, porque se conseguir parece que vai estar certo, né? Aí que aparece a angústia. Então, esse monte de ansiedade, ela também é disso. É o contrário disso que tu pensa, né? Vamos organizar para não ficar ansiosos. Não. Entendi. Algumas vezes esse monte de organização é que está tamponando a ideia de poder apontar para onde eu desejo, né? Como é que eu vou te dizer assim? Agora eu vou ficar aqui sentada, de perna pro ar, tomando chimarrão, porque agora eu consigo, eu posso, enfim, sei lá, sem culpa de que eu deveria estar produzindo, fazendo alguma coisa, né? Porque isso não estava no combinado, porque, né? Quanta gente, por exemplo, se perde quando recebe uma visita inesperada, porque, meu Deus, eu não tenho nada para oferecer. Né? Ou o paciente que não estava programado, né? Não veio. E agora minha agenda, não sei o quê. Ou o outro chegou mais cedo do que... Entende? Então, assim, a gente fica nessa coisa meio mecânica, talvez,
E nessa coisa mecânica que se perde o que é de cada um, assim, né? O que é singular. Sim, e eu entendo muito bem o que tu falou, né? Até a questão que tu citou de ser sistemático. Eu sou uma pessoa muito sistemática. Então, eu sou aquele cara que no domingo vou lá e programo a minha semana. E realmente tem coisas que não estão no nosso controle ou coisas que a gente precisa mudar e que realmente, como você falou, às vezes as coisas não ocorrem, né? Como a gente planejou e gera essa ansiedade. Então, realmente, talvez é o contrário, né, do que eu tinha acabado de colocar, né? Da gente querer, às vezes, se organizar, querer se programar para não ficar ansioso, e como aquilo que a gente buscou, né, programou, não aconteceu, a gente ficou ansioso. Eu acho que isso, assim, ó, é muito pessoal isso, né? Então, assim, logicamente que o mínimo de organização é necessária. Lógico, né? Mas algumas pessoas, elas conseguem fazer isso e ficar bem com isso, né? Outras não, que é isso que eu estava dizendo. Por exemplo, eu seria uma pessoa extremamente sofrida se eu tivesse que, né? Eu acho que não por nada, por exemplo, assim, eu sempre fui apaixonada pela clínica, porque a clínica, de alguma forma, eu consigo movimentar ela no meu ritmo, né? Então, assim, ela não funciona sempre igual. Tem dias que a agenda tá de um jeito, no outro dia ela tá do outro, na outra semana. Eu, Aline, gosto desse movimento. Eu gosto da ideia de não ser sempre igual, né? Isso me dá gás, me faz, tipo, me dá vida, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem, assim, estruturas de funcionamento diferente, né? Cada um, de alguma forma, vai se adaptando. Acho que a ideia é não pensar que todo mundo tem que seguir esse padrão, né? Todo mundo tem que ser assim. Por isso que, voltando lá no início de novo, essa ideia de que 10 passos para encontrar a felicidade não existe. Não existe. Mas tá cheio de gente dizendo como fazer. E tanto é que também uma das coisas que a gente até discutiu aqui ao longo dos programas foi sempre a palavra equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio entre isso e aquilo, aí cada um com os seus elementos, né? Mas a gente chegou ali entre aspas, um consenso, mas que não é um consenso, porque é diferente, que uns gostam de ter o equilíbrio dentro do dia a dia, dentro da rotina de, por exemplo, todo dia eu preciso trabalhar, ter minha vida espiritual, ter um tempo com a minha família e ter um momento de lazer. Então, tudo isso dentro de um dia. Agora, outras pessoas preferem simplesmente viver seus 80 anos e olhar para trás e ver assim, não, eu vivi até os 20, eu trabalhei até os 40, curti meus filhos até os 50 e depois curti mais um pouquinho até os 60. Né? Então, são tipos diferentes de equilíbrio. Uns ao longo do dia a dia, outros ao longo da vida. E é que nem você falou, cada um é diferente. Né? Eu acho que é bem... me faz pensar assim, né, Léo? O que é que tu quer? Né? O que é que tu quer não quer dizer que você vai conseguir o que tu quer. Mas... o que é que tu quer aponta para uma direção de buscar isso que tu quer. Tem um livro do Cortella, do Mário Sérgio Cortella, desculpa, que é Qual é a Tua Obra, né? Que ele fala disso, assim, tu vai viver a vida, ele é filósofo, né? Tu vai viver a tua vida e o que é que tu quer que falem de ti, né? O que é que tu quer deixar aí da tua vida, né? Então, assim, eu acho que isso de alguma forma nos acompanha, porque a gente sabe do fim. Sim. Né? Então, tem gente que pensa para além do fim. Tem gente que pensa que o fim não vai chegar, que faz de conta que o fim não vai chegar. Tem gente que vive pensando que o fim pode ser amanhã. Então, hoje vamos viver tudo que há para viver. Né? Vamos nos permitir, como diz a música. E tem gente que não, peraí. Até que eu chegue lá... Então, esse movimento, eu acho, né? Que
que talvez difere para cada um, né? Isso vai fazer com que a gente viva a vida também de jeitos diferentes. Para além da estrutura de cada um, né? O papo tá bom, mas chegou a hora de nós irmos para os nossos comerciais e fique por aqui porque o papo depois vai estar melhor ainda. Vamos lá. Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone WhatsApp 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Estamos de volta e esses são os nossos patrocinadores que eu sempre vou pedir para você lembrar com muito carinho, afinal é por conta deles, né, que a gente consegue levar esse rico conteúdo até você. E a gente também sempre lembra aqui os nossos patrocinadores ouro, que é a Revisa Pneus, lá do César e do Daniel, que faz um serviço de muita qualidade. Também a Francar Yamaha Motos e Veículos, lá do Pedro Paulo, com muitas novidades para você. E também a Nedel Telecom, aí do Henrique Nedel. E é graças à internet que nós conseguimos levar esse conteúdo numa boa qualidade de imagem, áudio e vídeo para você. E quando eu disse, eu sou sistematizado e tal, eu dentro desse meu sistema sistematizado de viver, que às vezes sim me gera ansiedade, eu tenho ali um momento que eu reservo para ficar sem fazer nada, né? Ou ficar com a família, ou ter um momento de lazer, que é o momento de onde eu saio desse sistema e realmente é o momento que eu melhor me sinto, justamente porque é durante esse momento que eu não me cobro e que eu não sinto aquela culpa de, como você falou, eu preciso estar produzindo, né? Então, assim, eu demorei, não vou nem dizer que eu demorei para aprender a lidar com isso, porque eu ainda estou aprendendo, né? Mas eu acho que é bem por aí. Eu acho que essa questão da gente entender que todo mundo é diferente e ter esse autoconhecimento é bem importante. Isso que... Pode? Desculpa.
isso que tu falou, eu fiquei pensando assim, eu tenho uma coisa que eu preciso de um tempo sozinha, pra mim, assim. E um tempo é do tipo, pouco tempo. Antes, quando eu disse meia hora, quando tu falou meia hora, né? Cara, meia hora às vezes é bastante tempo, assim. Então, nossa, se for meia hora, tá ótimo. Mas assim, eu tenho pra mim, assim, que eu preciso de um tempo que parece que é como se, assim, voltar a si, sabe? Eu não sei explicar. Presença. Assim, de ficar sozinha. Eu tenho uma vida agitada, uma família barulhenta, né? Uma casa cheia de vida. Então, por exemplo, assim, o que eu aprendi nesse tempo, né? Que isso pode acontecer qualquer momento, que pode ser, hoje eu vou começar a atender um pouco mais tarde. Então, esse tempo pode ser de manhã, tomando chimarrão, lendo um livro, olhando a natureza, né? Pode ser deitada na cama, olhando para a TV, mas nada que eu precise ficar prestando muita atenção. Pode ser deitada no divã do consultório, na hora que o paciente que estava marcado não veio, né? Pode ser indo ali na frente e regar as flores enquanto o paciente não veio. Enfim, né? E eu lembro, assim, quanto sofrido era numa época que eu não conseguia fazer isso. Então, isso não precisa ser todos os dias, tal, horário, né? Mas, assim, é preciso desses respiros, assim, né? Eu preciso, como se fosse de alguma forma, não é me desconectar, porque eu acho que é, tipo, quando eu digo voltar a mim, é assim, habitar esse corpo que sabe? Assim, é um ficar sozinho sem estar solitário, sabe? Ou estar solitário sem uma solidão ruim, né? Tipo, nesse sentido. Eu usei a palavra presença porque uma vez eu vi uma pessoa que usou essa palavra e eu achei bem interessante, porque hoje, realmente, no mundo de hoje, eu pelo menos, eu sinto que falta essa presença. Vejo por mim mesmo, né? Às vezes a gente acorda de manhã, a primeira coisa que pega na mão é o celular, né? Ou às vezes você acorda 10 minutos antes de trabalhar e você sai correndo e querendo ou não, em 10 minutos você já tem que estar ali focado com os olhos no computador, lidando com pessoas, né? Então, realmente, isso que você falou agora, eu resumo nessa palavra presença, que é uma presença consigo mesmo, porque hoje, realmente, a gente precisa, vamos dizer assim, se desconectar, às vezes, né? Para se conectar consigo mesmo. Eu acho isso também bem importante, porque às vezes hoje a gente não tira um tempo para simplesmente pensar, né? E dentro da rotina de dia a dia de pais, principalmente, eu aprendi a otimizar um pouquinho o tempo, né? Então, eu às vezes tenho esses momentos enquanto eu dirijo, né? Que é igual um momento que eu, entre aspas, não faria nada. Uma vez por ano que eu lavo a louça também. Olhei pro lado aqui porque a Amanda vai me cobrar depois. Não, brincadeira. Mas você vai lavar a louça, né? Talvez pode ser esse momento, né? Prestar atenção no que você vai estar fazendo, não às vezes sempre estar produzindo, escutando alguma coisa. Isso, né? Isso aí. Eu sempre digo assim, não é para todo mundo, né? Mas, gente, o silêncio é tão maravilhoso, né? Mas, assim, poder estar em silêncio. Eu lembro quando eu morava em Passo Fundo, na época da faculdade, eu morava com meu irmão, e daí o meu irmão foi para São Paulo e eu fiquei sozinha. Eu entrava no apartamento, a primeira coisa que eu fazia era ligar a TV, porque eu não suportava ficar em silêncio, né? Assim, o silêncio, ele me incomodava, assim. Nossa, hoje eu prezo por um silêncio, assim, sabe aquela coisa assim, só um pouquinho, só escutem nada, sabe? Eu digo para as crianças assim, só escutem nada, olha que delícia, eles dão risada, né? O silêncio, hoje o silêncio tem um outro lugar, assim. Lá em casa a gente tem esse momento, daí a gente diz, já virou uma piada interna lá de casa. Às vezes eu sento no sofá, pego o meu vinho e olho para Amanda assim, meu momento. Meu momento é bom. Aí a gente brinca, meu momento, né? Quando a gente vai se desligar um pouquinho, as crianças já estão dormindo e tal. Às vezes que cada um possa saber do seu momento, né? Ou entender que é possível ter esse momento de nada,
exato, né? Isso aí. E para ir finalizando, Aline, muito se falou aqui também da vida espiritual, né? E ao longo da conversa, em algum momento, você até citou a morte, que é uma coisa certa. Você citou em dar um sentido para a nossa própria vida, ou ensinar, às vezes, nossos filhos, né, a sempre buscar um sentido para a própria vida. E muitas das pessoas que vieram aqui usam a vida espiritual, alguma religião, né, enfim, e vieram pessoas de várias religiões diferentes, achei isso bem legal também. Usam a religião como uma ferramenta para isso, ou a vida espiritual, né? Mas por que eu acho essa pergunta importante? Porque eu sou uma pessoa que eu demorei muitos anos para também entender isso, né? E eu sei que cada pessoa, uma é diferente da outra também nesse sentido, né? Então, a religião, você vê como talvez, ou a vida espiritual, né, que você vai preencher de alguma outra forma que não seja a religião também, você acha que pode ser utilizada como ferramenta para, às vezes, dar um sentido para a vida e, às vezes, talvez até aprender a lidar, né, com todos esses elementos da vida que a gente citou aqui ao longo do programa? Quando tu fala em ferramenta, eu fico pensando que cada um ocupa as ferramentas que acha adequado, né? Ferramentas tem de monte por aí, né? Uns usam mais uma do que outra, né? Então, assim, às vezes dá sentido para a vida, pode ter um olhar via vida espiritual, sobrenatural, via né? religião, né? Então, o que a gente vê, assim, a ideia da religião, eu acho que religião é diferente de fé, né? Então, assim, eu entendo que a fé, ela não necessariamente está ligada a uma religião, porque a fé é uma crença. Sim. A religião, eu entendo que é um conjunto do que se diz, né? Para seguir, né? De normas, de regras, enfim. Sim. Então, quando tu fala de vida espiritual, assim, eu acho que é muito relativo, né? Eu sou católica, né? Venho de uma família católica, mas lido com a religião hoje, com os meus filhos, muito diferente do que foi comigo, né? Entendo que, assim, quando a gente fala né, da morte, por exemplo. Então, crer que é possível haver uma vida após a morte, de que tem alguém que é superior a nós e que nos cuida e nos abençoa e nos protege. Entender que tem algo maior do que a gente, né, pode acalentar muita coisa, né? Pode fazer um sofrimento ser minimizado. Não é incomum que a gente encontre pessoas que se aproximem da vida espiritual, de Deus, enfim, num sofrimento. Né? Isso é muito comum. Sim. Então, por exemplo, assim, eu tinha uma vida espiritual meia boca, até que... Então, eu me agarro em alguma coisa para que isso possa fazer sentido, né? Por exemplo, eu casei no religioso, crendo que tem alguém que pode abençoar essa nossa união, né? Então, assim, como se não era porque eu casei porque eu quero casar, porque eu quero botar vestido de noiva, não só, era também, sim, né? Não só. Mas porque de uma crença de que alguém maior vá abençoar essa união, né? Os meus filhos, por exemplo, vão na catequese, mas eu não tenho nenhuma restrição quanto a uma questão de religião, entende? Então, assim, eu acho que eles podem ser livres para acreditar naquilo que faz sentido para eles, né? Então, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que, assim, nossa, ela tem uma fé
que é assim, eu não sei explicar, né? Às vezes eu digo para ela assim, ai mãe, tá menos um pouco, né? Tipo, chega na casa dela, ela tá rezando, não sei o que, ela tá rezando. Daí eu falo alguma coisa, toda a explicação é Deus. Porque não sei. Calma, mãe, menos um pouco, não tanto, né? Então, assim, eu já tenho um outro olhar que é diferente do dela, né? Às vezes eu falo algumas coisas, ela diz, mana, pelo amor de Deus, escuta o que tu tá dizendo, meu Deus. Né? Assim, não tanto, né? Então, eu acho que a fé e essa vida espiritual, ela de alguma forma vai aparecendo também com o passar do tempo, enfim, da forma como você vai olhando para as coisas, de como isso te é repassado, das tuas experiências, né? Então, eu lembro, por exemplo, que quando eu era pequena, eu tinha que ir na missa. E não interessava se eu queria ir na missa. Eu tinha que ir na missa. Hoje eu posso escolher quando eu quero ir, né? Se eu quero ir. Eu acho que a ideia da religião, ela é diferente da fé justamente por isso, porque a religião, de alguma forma, ela tipo, molda. Ela direciona. E a fé talvez seja algo mais aberto. Sim. Né? Nesse sentido. Existem muitas pessoas que, eu sou cristão, acredito em Deus, né? Mas não tenho religião, né? Hoje isso é bem comum, assim, né? Justamente por essa questão que você falou, a religião, ela direciona, ela tem algumas normas, vamos dizer assim. Isso, né? isso. Então, hoje muitas pessoas são mais abertas, né? Então, por exemplo, vamos dizer assim, eu sou católica, mas eu não concordo com tudo da religião católica, né? E nem por isso isso, como é que eu vou dizer assim? Faz menos. Me impede de ser católica. Tem até um caso interessante, não sei se seja interessante contar, mas quando a gente foi casar, tinha que se confessar. E eu tive, durante a minha assim, caminhada católica, vamos dizer assim, algumas questões com a confissão, que essas não cabe falar aqui. Mas e daí a confissão ficou para mim uma coisa assim muito ruim, sabe? Assim, não foi legal. E quando chegou na hora de casar, tinha que confessar. Eu falei, não, eu não vou confessar. Como assim? Por que eu vou confessar para alguém algo para que alguém me perdoe? Se eu for, né? Se eu sei que eu fiz alguma coisa de errado, eu não vou fazer. Eu não preciso falar para o padre para que o padre me perdoe. Eu falo direto com Deus, então. Então, para mim, o perdão, ele vai vir no sentido de assim, putz, não devia ter feito isso. Isso aqui não foi legal. Não vou fazer de novo. Né? Mas não vai ser o padre que vai me dizer, te perdoa dos teus pecados. Daí eu dizer assim, eu sei de um monte de coisa que eu fiz e que eu não devia ter feito, mas assim, não fazer me vem como resultado de não, né, estou perdoada. Não fazer novamente, né? E daí foi, não, mas tem que ir. Aí um dia o padre me chamou. E ele disse, olha, mas a confissão, ela precisa acontecer, ela é um sacramento, assim como o casamento. Falei pro padre, pois é, e agora? E daí, mas por que tu não quer? E daí foi, nós ficamos conversando, assim. E daí ele me disse, então tá, terminou a sua confissão. Eu falei, isso pode ser a confissão? Sim, isso pode ser a confissão. Eu falei, então tá, então estou confessada, tá tudo certo? Sim, está confessada, né? Então, eu tenho isso, assim, por exemplo, essa é uma questão que deixa que eu lá falo direto com Deus, né? Não preciso de uma interferência aqui, assim, não preciso de alguém que ocupe esse lugar. Pode ser estranho, do tipo, a minha mãe fica louca, assim, meu Deus do céu. Mas, né, tá bom. Eu digo para ela, então reza para esse meu pecado, porque esse é meu, né? Eu acho que é meio que por essa via, assim, de você também poder refletir sobre aquilo que te é dito, concordar ou não concordar, e nem por isso deixar de ser. Eu acho que é meio que por aí, assim, né?
Eu acho que não dá para fazer só a parte boa, tem coisa aí que tem que, sei lá, se for pensar na religião, né? Que faz parte da religião, do que a religião te pede, enfim. Mas eu entendo que a vida espiritual é meio que nesse sentido, né? Se ela é ferramenta, pode ser. Alguns ocupam umas, outros ocupam outras, né? Outros mudam no meio do caminho. Outros ocupam como ferramenta de vida espiritual outra coisa, né? Então, assim, eu vejo nesse sentido. Na ideia de, assim, eu acho que a vida espiritual, ela está sempre apontada para a ideia de encontrar um norte, né? De ter uma referência, de ter um guia. Eu acho que nesse sentido, assim, né? Acho que quando se busca a vida espiritual, ela fica nesse lugar aí, né? De alguma forma, parece que amparar, confortar. E até quando o padre esteve aqui também, ele também teve uma abordagem, assim, vamos chamar de bem aberta, bem flexível quanto a algumas questões, assim, né? Justamente porque, às vezes, o que a gente aprende até lá na catequese, ou às vezes a gente aprendeu ali ao longo da vida, né? Talvez não seria a melhor forma de a gente começar ali dentro de uma vida espiritual, né? Então, às vezes, essas abordagens assim mais abertas, né? De a gente não ter ali eu vou escolher essa religião, agora eu tenho uma lista do que eu posso e não posso fazer, né? Mas de simplesmente, como você falou, a vida espiritual, ela te dá um norte. Opa, já é um degrauzinho que eu posso ir subindo, né? E a partir disso, você ir vendo quais degraus e qual direção vai fazendo mais sentido para você. Inclusive, foi com ele essa minha conversa. É mesmo? Que legal. Que bom, que legal. Mas, Aline, bem legal mesmo, tá? A nossa conversa, eu achei ela bem válida mesmo, tá? Ela teve, assim, umas abordagens, assim, bem interessantes, né? A gente teria mais muitos temas que a gente poderia falar, enfim, né? A questão autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, tudo, né? Maturidade, tudo que a gente abordou aqui, mais outros temas que complementam esses, daria uma conversa infinita, né? Poderia ter se aprofundado mais, buscado alguns outros, mas realmente acho que foi bem válido, assim, né? Condice muito, assim, com o nosso programa até então. E quero te agradecer, então, pela presença, dizer que também você sempre é bem-vindo aqui nos estúdios da SA TV. E muito obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço a presença. Foi muito bom o nosso papo. Acho que, como tu disse, né? A gente poderia ficar aqui muito tempo falando. Eu sempre peco no demais. Eu sempre falo no demais do que no de menos. Mas são assuntos que eu acho que assim, vou dizer aqui o que eu costumo dizer aqui. Se ficou uma sementinha em alguém, né? Se criou uma interrogação, alguma coisa, já é válido, né? Acho que a ideia é muito mais do que dizer o que fazer e como fazer e trazer receitas, talvez trazer reflexão, assim, porque quando a gente se questiona, é possível buscar alguma coisa, né? Quando a gente se questiona, é possível procurar uma resposta, que é diferente de receber a resposta, né? Então, acho que é por aí. E esse é o lema do nosso programa, né? Não é para concordar, mas é para refletir. Eu mesmo já aprendi muito aqui nos programas, de verdade mesmo. Hoje também aprendi muita coisa, mudei alguns conceitos, descobri outros, anotei alguns, vou reassistir pelo menos mais umas 2, 3 vezes só nos próximos dias, né? Que eu gosto também de anotar, ver o que a gente falou, o que faltou, e sempre aprendo muito mesmo, tanto é que eu sempre trago coisa de outros programas para discutir no próximo e juntar tudo, e é bem legal, bem rica, e eu sugiro que você faça assim, porque realmente é isso que faz a nossa vida sempre estar em movimento, e mais do que estar em movimento, estar numa direção cada vez melhor. Então quero agradecer também você, nosso telespectador,
e até o próximo programa. Muito obrigado. Tchau, tchau. Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo.